Oi pessoal, aqui é a Misaki e hoje a gente vai fazer a lista dos melhores do ano de 2020. E gente, só pra adiantar, eu não consegui fazer um top 5, eu tive que fazer um top 10, porque esse ano foi um dos, né, que eu mais li, acho que eu me lembro da minha vida, acho que foi o que eu mais li, porque, né, veja, pandemia, não tínhamos muito mais pra fazer do que ler. Até tínhamos, né? Mas enfim, prioridades, né? Então, antes de começar a lista, deixa eu só explicar pra vocês que, como sempre, eu não faço a lista em ordem de tipo, sei lá, o o que eu mais gostei. Não, geralmente eu faço a lista na ordem do que eu fui lendo desde o começo do ano, e aí os melhores eu vou grifando e depois eu falo aqui pra vocês. É basicamente isso, tá? Tem nada assim de mega elaborado aí, de ai, nossa, esse é muito mais do que o outro. Não. Tudo simples, gente. Vamos manter a simplicidade. E pra começar, então, vamos falar ali, né? Voltar lá pra janeiro, fevereiro, quando eu li esse livro, que foi Por Lugares Incríveis. Gente, que livro foi esse? Que livro foi esse? Eu fiquei meses com o Fitch na minha cabeça. Aliás, até hoje quando eu falo dele, sabe? Lembro dele, da Violet, da história, sabe? Dá aquele negócio. Eu fico assim, ai, por quê? Sabe? Eu fico aquele porquê, assim, na mente. Por quê, sabe? Por quê? Por que tinha que ser assim? Mas, enfim, é aquele tipo de livro que, se você quer refletir sobre pessoas, né? Sobre depressão, sobre todo esse tipo de questões aí, leia, porque é um livro ótimo. Eu nunca vi um livro tratar sobre essa questão, né? De suicídio, de depressão, enfim, disso como o livro Por Lugares Incríveis tratou. Então, se você é curiosa, quer saber mais a respeito desse assunto, leia Por Lugares Incríveis. O segundo livro, gente, que eu li foi maravilhoso e até agora também, toda vez que eu lembro do livro, eu penso, gente, que livro foda, sabe? É Um Lugar Bem Longe Daqui. E esse aqui eu li pro meu clube, né, com as meninas aqui de Jaguar. E, gente, que livro sensacional também. É aquele negócio, sabe? Eu não dava nada pra história, não tava dando nada. Achei que ia ser uma história legal e tal, porque a Thalita tinha lido primeiro e até comentou, né, que era muito bom e tal, né, que a gente tinha que ler, mas minhas expectativas não estavam tão altas assim. Só que, minha gente, o livro é desses que você se surpreende, sabe? Eu fiquei muito tocada com a história da Kia, então ele traz uma história, né, de uma menina que ela vai crescer meio que ali à margem da sociedade sozinha, meio que numa região ali de natureza, né? É um brejo ali, o lugar que ela cresce, e ela meio que cresce sozinha e, enfim, vai tratar sobre essa temática de preconceito, sabe? Que as pessoas têm com uma outra pessoa que cresceu num lugar que ninguém conhece, traz tudo isso, né? A história vai girar em torno, né? No começo a gente sabe que uma pessoa morreu e eles meio que estão tentando investigar quem que foi que matou. E a Kia, ela vai ser meio que uma suspeita do crime. E a gente vê que muito disso é porque as pessoas têm preconceito dela, porque não conhecem ela direito. Então é uma história que trata, assim, muito de preconceito, dessas questões da sociedade que a gente vê por aí, né? E muitas vezes não se dá conta, né, que é isso que tá acontecendo. Então eu gostei muito. É aquele livro que tem aquele mistério que você fica tentando descobrir o que aconteceu até o fim e eu não consegui descobrir. Só descobri quando eu li e pra mim foi sensacional. Adoro quando eu fico ali tentando de todo jeito descobrir e não consigo, sabe? Bolo 1000 teorias e não consigo. Foi desses. O número 3 que eu anotei foi o Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Gente, esse livro é um dos de não ficção que eu li. Eu geralmente leio mais de ficção do que de não ficção, mas esse da Louise foi, assim, sensacional, sabe? Cada lição maravilhosa que tem nesse livro é aquele tipo de livro que eu acho que todo mundo deveria ler. É esse livro da Louise. Ela conta a história dela, né, de vida e como ela conseguiu superar as próprias, sei lá, os traumas dela e, assim, as lições que ela tem pra gente de como ela conseguiu superar tudo, eu acho que são muito válidas, sabe? Tem muitos exercícios ao longo do livro pra você ficar refletindo sobre coisas, né? Ficar recapitulando coisas do seu passado que, de alguma forma, podem estar influindo no seu presente, né? Em coisas que você acredita. E eu achei muito legal, porque tem coisas que você nem se dá conta, sabe? E aí, quando ela vai falando e você vai tentando refletir, você chega a pensamentos que você pensa, peraí, nunca tinha pensado por esse lado.
esse livro é um livro que eu recomendo. Se você tá nessa vibe aí de autoconhecimento e tal, leia Você Pode Curar Sua Vida, porque vai, com certeza, te ajudar. E aí o próximo é o Na Ilha, da Tracy Garvey Graves. Gente, eu nem sabia pronunciar o nome da mulher, porque eu nunca tinha visto nada dela. E esse livro Na Ilha é o primeiro livro que ela escreveu. E, gente, esse também foi um daquele da vibe não tava esperando nada. A gente leu esse livro no Clube do Literalmente, foi uma das sugestões da Valéria. Valéria, você só acertou esse ano, sério, só acertou. Todas as recomendações foram maravilhosas, mas esse Na Ilha aqui me surpreendeu muito, porque eu achei que ia ser uma história assim, sei lá, suave, pessoas se perdem ali na ilha, ficam de boa, se apaixonam e tal. Eu tô esperando uma coisa light, sabe? Mas esse livro, ele não é light. Aquele livro que você lê assim, angustiada, porque você fica torcendo pras pessoas ali, os dois que ficam presos na ilha, né? O TJ e a Ana, você fica super querendo, sei lá, ajudar eles, torcendo pra eles conseguirem sair da ilha. Mas aí se eles saírem com tudo que eles viveram lá, você fica, gente, mas e aí como vai ser, sabe? É um negócio assim que, sei lá, me envolveu total, eu não conseguia parar de ler. Foi um dos melhores do ano. Se você curte aventura misturada com romance, leia esse livro Na Ilha, que você não vai se arrepender. Tô falando, leiam. E antes da gente continuar a listinha aqui, gente, deixa eu só falar pra vocês, se vocês sempre vêm aqui no canal, não se esqueçam de se inscrever, por favor, se inscrevam pra ajudar o canal, deixem seu likezinho. E esses livros que eu tô falando aqui, todos os mais, eu vou deixar o link deles na Amazon, aí embaixo na descrição. Se vocês forem comprar, comprem com o link do Literalmente pra ajudar o canal, tá bom? Recado dado, vamos voltar pra lista então. O número 5 da lista é A Química que Há Entre Nós. E, gente, esse livro, ele me lembrou muito a vibe do John Green. Então, só por isso vocês já sabem que ele tá na lista, porque, né, vibe John Green é vibe amor, amo John Green. E a história é uma história de um cara nerd, né, narrando ali como ele se apaixonou. Foi a primeira paixão dele por uma menina que ela tá, assim, total quebrada, né? Tipo, a gente vai entender que ela perdeu uma pessoa que ela gostava e, enfim, ela vai curtir o menino, mas aí eles vão ter aquele romance cheio de, sei lá, problemas no meio, né? Por conta disso, né? A menina já tá cheia de problemas. E aí esse nerdzinho vai ficar tentando consertar ela. Ai, é maravilhoso, amei, sabe? É aquele tipo de história da vida real, adolescente, que você consegue, de certa forma, se identificar, né? Porque veja bem, né? A maioria de nós não casou com o seu amorzinho da adolescência ali, do colégio. E, né? Sempre tivemos nossas desilusões. Então, sério, você vai se identificar com essa história. Agora, o próximo livro, que é Um Teto para Dois, que também a gente leu no Clube do Literalmente desse ano. Gente, sério, o Clube do Literalmente desse ano só acertou. Acho que de todos que a gente leu, um apenas eu não gostei tanto, né? Os outros eu, assim, amei, né? Não foi tipo gostei, foi amei. E O Teto para Dois foi um desses de amei. Também era uma história que eu não estava esperando tanto. Achei que ia ser legal, mas não achei que ia ser tanto, sabe? E eu esperava um romance light também, mas tem tão mais, sabe? A história tem tão mais. Ela trata de abuso mesmo, né? Abuso psicológico, violência dentro do relacionamento. E, cara, o jeito que a Beth O'Leary, ela narra isso na história é demais, assim, sabe? Eu amei. A gente tem toda essa premissa de que a personagem, a Tiff, né, que é a principal ali, ela vai começar a dividir um apartamento porque ela tá sem grana com o Leon, e eles só tem uma cama e eles vão dividir aquela cama, só que, sério, não se enganem. Isso é só o pano de fundo pra desenvolver toda a história ali, que eu acho que, pra mim, gira mais em torno da Tiff, sabe? De tudo que ela vai descobrir da vida dela, a vida dela vai mudar, sabe? E eu acho que a história principal gira em torno dela. Então, gente, sério, leiam esse livro é um livro bom. Tenho certeza que vocês vão curtir. E dito isso, a gente vai pro próximo, que é Mrs. Dalloway. Esse livro eu não consegui fazer. Aliás, eu acho que na verdade, eu não quis fazer resenha dele aqui pra vocês, porque, sério, não sei, eu acho que eu ia ficar uma meia hora aí divagando sobre a história e vocês iam me achar, tipo, viagem total, sabe? Não sei, pode ser preconceito da minha parte, né? É preconceito, porque eu fiquei imaginando, né? Mas, gente, eu curti tanto esse livro, fazia anos que eu queria ler Virginia Woolf, né? Eu sempre tinha na cabeça que eu queria ler Mrs. Dalloway.
E por conta dos projetos aí que eu tava participando e tal, aliás, eu vou fazer um vídeo sobre, né, os meus projetos aí, meu ano literário, aguardem, vai sair isso, vou explicar mais. Aí, por conta disso, eu decidi, né, me desafiar com alguns livros e tal, e eu comecei por Orlando dela. Na verdade, não era pra eu ler Orlando, não era o que eu, assim, mais quis ler, mas como surgiu a oportunidade, li primeiro e achei... Eu, né, fiquei assim, nossa, que livro louco, que livro legal, curti bastante, né, vou ler Mrs. Dalloway agora. Só que, gente, eu amei muito, muito, assim, infinitamente melhor do que Orlando pra mim, né? Isso falando do meu gosto, claro, mas por quê? Porque tem toda essa coisa de, tipo, nada tá acontecendo, mas tudo tá acontecendo. Então a história inteira se passa num dia que a Clarissa Dalloway, ela vai dar uma festa na casa dela e a gente vai acompanhar, né, tipo, todos os pensamentos dela ali ao longo do dia dela, do Peter Walsh, que é como se fosse um antigo amorzinho da vida dela, e também do Optimus. Optimus, tô falando de Transformers, né, aquela louca. E também do Sétimo. E tem muita gente que fala que o Sétimos é o personagem preferido, mas assim, entre todos os que a gente vai, né, ficar sabendo de pensamentos, de tudo que sente ali na história e tal, pra mim, o que eu mais curti foi o Peter Walsh. Ele é muito polêmico, sabe? A história dele com a Clarissa, e eu não sei, eu curti muito ele. Depois, quando eu tava lendo O Amor nos Tempos do Cólera, o Florentino da história do Amor nos Tempos do Cólera me lembrou demais o Peter Walsh, sabe? Porque ele é aquele tipo, os dois, né? Aquele tipo de personagem que ele fica vivendo num mundo idealizado e fica, tipo, suspirando por coisas que não existem e tal. E não sei, talvez eu tenha curtido tanto, porque eu tenho meio que essa vibe, sabe? Eu fico vivendo muito num mundo paralelo, imaginando mil coisas. Eu sou muito dessa, sabe? Fantástico Mundo de Bob. Não sei, eu curti. Me identifiquei aí de alguma forma. E, gente, sério, foi um livro, assim, que abriu as portas, sabe, da minha mente. Eu pensei assim, gente, que louco. Realmente, aquele sentimento que eu tinha de que eu tinha que ler esse livro era o sentimento certo, porque foi sensacional. E agora vamos chegar aí, né, pro fim da lista. Faltam 3 aí da minha lista, e 2 desses 3... óbvio que tinham que ser da Colleen Hoover, né? Não tem como eu fazer lista de mais do ano e não falar dessa mulher, porque todos os livros dela eu curto. Ela lançou Heartbones, que é o próximo da minha lista, no meio do ano. E, gente, essa história é fantástica, né? A gente vai ter ali uma menina que ela tem uma vida toda desgraçada, né? E se relacionando com um menino que é, tipo, mega rico e tal. E aparentemente, né, no começo ali, a premissa da história, você pensa, tá, tipo, riquinho, menina pobre que se apaixona pelo menino rico, aquela coisa assim. Mas não é isso. Tá, tem muito mais aí por trás de toda essa história também. Assim como no Teto para Dois eu falei que tinha, nessa história do Heartbones também tem. E eu curti, assim, infinitamente o jeito que a Colleen desenvolveu a história. Eu achei que tem muito psicológico ali. Eu gostei muito da personagem da Bia, né, que é a principal da história. Eu achei ela uma pessoa forte, sabe? Por mais que ela seja meio... sem noção no começo, ela tem ali as falhas dela. Eu achei uma personagem forte e eu achei legal, sabe? Tanto ela quanto o Samson também, eu gostei muito, né, do personagem. Os dois são personagens fortes e legais, assim. Então, fica a dica. E agora, antes de eu falar do último, né, que é outro da Colleen Hoover, e foi, assim, um dos últimos que eu li esse ano, vamos falar, então, de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, gente, que também foi lido pro Clube do Livro do Literalmente. Esse ano, eu falei, só foi acerto com esse clube, porque todos que a gente leu, a maioria, sucesso total. O que foi esse livro, minha gente? Todo mundo falava do livro, né, que era um livro ótimo, sensacional, não sei o que lá, mas eu ficava assim, beleza, acho que é um livro beleza, né, aquele livro que você vai ler e vai achar legal, e enfim, também não tava esperando muito, mas sério, que organização, que estrutura, sabe, de narrativa, que
tudo, sabe? Que personagens interessantes. A Evelyn Hugo, né, é uma atriz velhinha, já contando a história dela pra uma outra moça, que a gente fica super tentando descobrir qual que é a conexão que as duas têm. É um dos mistérios da história. E, gente, a personalidade, né, da Evelyn, assim, o jeito dela, os conselhos que ela vai passando, né, pra repórter e, consequentemente, pra gente ao longo da história. Sério, sensacional, fantástico. Leiam esse livro se vocês tiverem a oportunidade. Se eu fosse falar pra vocês aqui desse top aqui, os 3 que vocês deveriam ler, na minha opinião, seria esse do Evelyn Hugo, vocês iam curtir, Um Teto para Dois e o Laila, que foi o último. Então, dando spoiler aí do último da minha lista pra vocês, Laila. Gente, sério, que livro foi esse? Ó, blow my mind, esse livro, total. Laila foi aquele tipo de história que tem uns elementos sobrenaturais, mas que você fica assim, cara, isso poderia ter acontecido? Tipo, você fica meio com aquele sentimento, sabe, de que o bagulho é real. Foi isso. E eu fiquei presa, sabe, do começo ao fim. Você fica morrendo de raiva do personagem, né, que tá narrando a história. Você morre de raiva dele e do Leeds, né, Leeds Gabriel. Achei um nome muito estranho, mas enfim. Você fica muito com raiva dele e aí depois você meio que simpatiza, sabe? Você fica com muita raiva de outro personagem, mas daí depois você meio que entende também. É um negócio muito louco, sabe? E eu gostei justamente por isso, porque tem, assim, vários lados de várias pessoas ali e da história em si também. Então, esse livro do Laila foi, assim, fantástico. Foi pra fechar o ano com chave de ouro. Recomendo super. Se você nunca leu nada da Colinha, é um daqueles que eu poderia falar pra você ler em primeiro, assim, que, sei lá, você iria curtir. Então, é isso. E, gente, não vou ficar comentando muito mais aqui, porque a lista tá gigante já, falei de 10 livros. Se vocês quiserem saber de cada um deles, vou deixar aí embaixo também na descrição o link para cada um dos vídeos das resenhas. Aí, se vocês quiserem saber mais de cada um, né, mais da história, vocês vejam o vídeo da resenha. É isso, então, a gente volta aqui. Eu vou falar ainda, que nem eu falei, do meu ano literário, tudo que aconteceu. A gente volta aqui, não sei se no próximo vídeo ou do próximo, enfim, nos próximos aí do começo de 2021. E é isso então, gente. Um beijão, boas festas pra todo mundo.